Diz assim a palavra do Senhor a partir de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Glorioso Senhor, que verdades preciosas temos perante nós nesta noite. Coisas riquíssimas, coisas profundas, coisas que só o Senhor poderia ter nos revelado e ter nos entregue, Senhor, pela Tua livre graça. Ó Senhor, dá-nos nesta hora uma mente esclarecida, um coração sensível à Tua voz e uma vida rendida a esta porção da Sagrada Escritura. Vem, Senhor, nos lembrar do quanto nós somos filhos tremendamente abençoados por meio do Teu unigênito Filho Jesus Cristo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito agora sobre mim, para que eu possa transmitir de maneira clara, simples e fiel a Tua palavra ao Teu povo, mas derrama sobre todos nós deste mesmo Espírito, para que sejamos, Senhor, renovados, revigorados na nossa fé em Cristo. Para o louvor da Tua glória te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Podemos sentar. Existem pelo menos duas maneiras como nós costumeiramente nos apresentamos aos outros. São elas as seguintes. A primeira é uma apresentação que eu chamo de credenciada, ou uma apresentação oficial. Ou seja, você pode falar de si ou apresentar-se a alguém por meio das suas credenciais, seus documentos, uma certidão de nascimento ou de casamento, um certificado de conclusão de curso, ou uma carteirinha de afiliação profissional, que dirá o suficiente sobre você. Onde você nasceu, de quem você nasceu, de onde você veio, o que você já realizou e conquistou nesta vida. Bem, por mais que esta apresentação seja verdadeira, contanto que os documentos sejam fidedignos, é claro, esta não é, diríamos, uma apresentação completa. Porque deixa de fora o quê? A maior parte de quem nós somos, nossas histórias, as nossas memórias mais marcantes, as pessoas que mais nos influenciaram, crescendo, aprendendo, nos formando. Nada disso, é claro, caberia num documento, numa carteirinha, mas também faz parte de quem nós somos. Então, uma segunda maneira de se apresentar, não só de uma maneira, digamos, credenciada, mas de uma maneira narrada. E essa é a maneira mais normal ou natural de se apresentar, é contar a sua história. É falar de onde você veio, os lugares que você frequentou na infância, suas comidas prediletas, seus passeios, como você
né? Se formou, conquistou o que você conquistou até aqui, como você chegou à fé. São duas maneiras distintas, porém, creio eu, complementares de falar de si, de falar da sua identidade. Por que estou falando isso? Ora, porque, creio eu, é exatamente assim que Paulo fala da identidade dos Gálatas, neste trecho que acabamos de ler, Gálatas capítulo 3, versículo 26, até o versículo 7 do capítulo 4. Ele está falando a mesma coisa, ele está tratando da mesma conclusão de dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo está aqui nos versículos 26 a 29, a conclusão do capítulo 3. Digamos que é a apresentação credenciada, são as credenciais espirituais dos Gálatas. Ok? E no início do capítulo 4, versículos 1 a 7, nós temos a história, a narrativa por trás da vida dos Gálatas. Quem eles são e como eles se tornaram filhos de Deus. Como dissemos, os dois ângulos são importantes e eles se complementam. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Você se lembra? Bem, se você está se juntando a nós hoje, talvez não tenha acompanhado o início da série ou não está familiarizado com a carta aos Gálatas, você deve saber que esta era uma questão central no argumento de Paulo. Okay? Era a controvérsia dele com os mestres judaizantes que tinham se infiltrado na igreja dos Gálatas, questionando a sua filiação espiritual, questionando se de fato eles eram filhos de Deus com todas as letras, não com letras minúsculas, mas maiúsculas. Okay? Se eles eram herdeiros plenos das promessas de Abraão, apenas por terem crido em Jesus. Porque diziam esses mestres que não bastava apenas ter crido no Evangelho, mas sim ser circuncidado, para aí sim ser um membro pleno da família de Deus. Bem, já podemos adiantar a conclusão de Paulo, porque ele está dizendo aqui exatamente o contrário. Olhe para o versículo 29 do capítulo 3 e olhe para o versículo 7 do capítulo 4, a conclusão de cada um desses dois parágrafos. É a mesma conclusão que ele diz em Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olhe para o versículo 7, no capítulo 4. É a mesma conclusão. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Pergunta: como Paulo chegou a essa conclusão? Como é que ele chega a essa conclusão junto aos Gálatas, de que eles são de fato filhos e membros plenos da família de Deus, tendo direito a toda herança do Pai? Bem, é o que vamos ver a partir de agora. Aperte os cintos, mantenha a sua Bíblia aberta e o olho fixo no texto. Vamos olhar para o primeiro parágrafo, Gálatas 3, 26 a 29. O que Paulo faz aqui? Ele apresenta as credenciais dos Gálatas. Por onde ele começa, versículos 26 e 27. Ele fala da filiação deles a Deus pela fé em Cristo, representada pelo batismo. Ele começa assim: todos vocês. E o todos aqui é enfático. De novo, sabedoria do pastor Marcelo. Todos, o quê? Inclui todos, exclui ninguém. É todos. Paulo é enfático aqui, ó. Todos vocês, Gálatas, sejam de origem judaica, sejam de origem gentílica, e como veremos adiante, sejam vocês escravos, livres, homens, mulheres, não importa. Todos, sem exceção. Esse é um direito que Deus adquiriu para todos vocês. Vocês são quê? São filhos de Deus. Tempo presente. Paulo não está falando de uma realidade pendente ou futura. Não, é algo já adquirido, já real na vida deles. Todos eles já são filhos. E por que Paulo não diz filhos e filhas? Afinal de contas, tinha mulheres na congregação. Ele está usando filhos aqui no sentido técnico de herdeiro. Alguém que tinha direito à herança. Lembre-se que no mundo antigo, as mulheres não tinham esse direito. Ele era estendido apenas aos herdeiros homens. Paulo está dizendo, não, todos vocês, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, todos vocês são filhos, são herdeiros, têm direito a um lugar na família de Deus. Como? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo.
parêntese, independente da observação da lei. A única maneira de se tornar filho de Deus é pela fé em Cristo. Paulo já martelou essa verdade vez após vez. Fé em Cristo é, por assim dizer, a porta de entrada da casa de Deus. E ao adentrá-la, todas as bênçãos da família de Deus se tornam nossas. Como? Ele já falou lá no capítulo 2, que somos justificados pela fé. Ele disse também no capítulo 2 que nós somos um em Cristo, pela fé. Ele disse no capítulo 3 que nós somos agraciados com o Espírito Santo pela fé. Nos tornamos herdeiros das bênçãos de Abraão pela fé. E agora ele acrescenta uma quinta bênção. Nós somos filhos, somos adotados como filhos de Deus, também pela fé. Então esta fé é a porteira que abre todas as bênçãos da casa de Deus sobre nós, por assim dizer. E sim, Paulo tem em mente aqui filiação adotiva e não natural. Isso fica claro no capítulo 4, versículo 5, quando fala do propósito da obra de Cristo, para que nós recebêssemos a adoção. Essa não é uma filiação natural, mas sim adotiva, e faz todo sentido, não? Porque como é que alguém pode ser adotado por outra pessoa? Por mérito? O que uma criança pode fazer para ser adotada? Um trabalhador pode trabalhar para ter uma recompensa, um salário maior, uma promoção. O que uma criança pode fazer para ser adotada? A não ser confiar naquele que quis adotá-lo. Faz todo sentido aqui a imagem. Como é que alguém se torna um filho de Deus? Somente pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, esta adoção espiritual é um privilégio único de nós cristãos, os que creem em Cristo Jesus, o Filho de Deus que vem nos fazer filhos adotivos do Pai. Importante isso, gente, no tempo em que vivemos, porque, sim, Deus recebe pessoas em sua família, independente de classe, independente de raça, independente de gênero. Paulo dirá isso já. Mas Deus não recebe pessoas na sua família independente de credo. Essa é a única distinção que o Pai faz, se você creu ou não em Cristo, o único Filho de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio único dos que creem em Jesus Cristo, contrariando todo o consenso do liberalismo do último século, não? O espírito da época que diz, não, temos que crer o quê? Na paternidade universal de Deus e na irmandade dos homens. Todo mundo é filho de Deus, portanto somos todos irmãos. Certo ou errado? Errado. Não, diz Paulo. É verdade, todos nós fomos criados por Deus, mas todos nós fomos deserdados por Deus, porque nós nos deserdamos, fruto da queda dos nossos pais. Portanto, nascemos fora do jardim, longe da família de Deus. Precisamos ser adotados, inseridos de novo nesta família. Como? Somente pela fé em Cristo, diz Paulo. É a única maneira e é a única condição. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E aí acrescenta algo. Versículo 27. Mas uma confirmação deste dado. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Qual é a lógica aqui? Por que Paulo menciona o batismo dos Gálatas junto com a fé deles em Cristo? Fará todo sentido em breve. Por quê? A Bíblia nos ensina duas coisas importantíssimas sobre batismo. Ok? O Novo Testamento mostra claramente, primeiro, que todos os que criam em Jesus Cristo eram batizados nas águas. Ou seja, não existiam crentes não batizados na igreja primitiva. E uma razão para isso, o que Jesus disse na grande comissão? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. O processo de discipulado, de inclusão na família de Deus, envolvia o quê? Um reconhecimento público, uma confissão pública de fé em Cristo, acrescida do quê? Batismo nas águas. Você vê isso em Atos 2. Pedro pregando, pessoas se convertendo e logo sendo batizadas. Todos os que criam eram batizados. Segundo, somente os que criam eram batizados. Isso também faz sentido, não? Quem pode ser batizado? Disse Jesus. Os discípulos. Façam discípulos,
batizando quem? Os discípulos. E discípulo é o quem? É alguém que ouviu o evangelho, se arrependeu, creu e segue o mestre. Todos que criam eram batizados, somente os que criam eram batizados. E há uma excelente razão para isso, diz Paulo. Está aqui em Gálatas 3. Porque a nossa imersão nas águas do batismo, de novo, o padrão praticado no Novo Testamento. A imersão nas águas. Isto testifica publicamente o quê? A nossa união com Cristo. Nossa união com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Dramatizado no ato da imersão nas águas do batismo. O batismo é um testamento público, ou se você quiser, é a certidão de nascimento de um crente. Não que um papel faça alguém nascer de novo, assim também o batismo não faz ninguém nascer de novo. O batismo é o quê? Um testamento público de algo que Deus já fez no coração do crente. Ou como uma aliança matrimonial, ok? Só botar uma aliança no dedo não te faz uma pessoa casada, mas aponta para o quê? Uma união, um pacto. Assim também o batismo, diz Paulo. Vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Por quê? O batismo de vocês os lembra disso. Porque no seu batismo vocês foram revestidos. Olha que imagem forte. Vocês que foram batizados em Cristo, unidos a Cristo pela fé, testificado no batismo, vocês se revestiram de Cristo. A imagem aqui é de uma roupa, é de uma vestimenta que era colocada, possivelmente num ato de batismo. A igreja antiga fazia isso, né? O batizando ele recebia vestes novas, né? Assim como um escravo, quando era liberto, também recebia uma roupa nova do seu novo Senhor. Mas há algo ainda mais profundo nessa imagem. Por quê? Roupas não nos definem nesta sociedade. Não distingue quem é quem. Profissionais de certas categorias médicas, né, de direito, são reconhecidos como? Né? Os ministros lá do Supremo têm aquela toga, tem os jalecos da medicina. Por quê? Roupas os identificam. Nossa função. Às vezes as marcas identificam o quê? Classe, distinção social. As nossas roupas nos definem perante o mundo. O que Paulo está dizendo? Há uma outra roupa que nos define agora, que é mais importante que qualquer grife, qualquer jaleco, qualquer toga. É Cristo. Somos de Cristo. Pertencemos a Cristo. Estamos unidos a Ele, como sabemos, porque cremos nele e o nosso batismo testifica disso. Essa é a nossa identidade suprema. Independente de profissão, status social, não importa. Nós somos de Cristo. E se somos de Cristo, somos filhos de Deus. Mas Paulo vai além. Versículo 28. Se somos filhos de Deus, então somos todos membros de Cristo, do Pai e uns dos outros. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui? Por que ele menciona essas polaridades? Qual era a importância do judeu e do grego no mundo antigo? Do escravo e do livre, homem e mulher? Paulo está reconhecendo as principais questões que dividiam a sociedade antiga: raça, classe e gênero. A sociedade antiga, tal qual a nossa, era uma sociedade extremamente fragmentada e dividida, onde judeus se consideravam superiores aos gregos, porque os judeus eram o povo eleito, os mordomos da lei de Moisés. Os livres se achavam superiores aos escravos, porque eles tinham poder, o dinheiro. E os homens se sentiam superiores às mulheres. E todos esses preconceitos estavam juntos no coração do judeu no primeiro século. Há uma oração que eu encontrei nas minhas pesquisas essa semana, uma oração registrada de um judeu do primeiro século. A oração dizia o seguinte: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, pois não me fizeste nem estrangeiro, nem escravo, nem mulher. Esse era o coração de um judeu típico do primeiro século. Por que isso é importante? Por que isso é importante no argumento de Paulo? O que estava acontecendo aqui na igreja dos Gálatas? Não era algo mais ou menos assim? Os judeus cristãos olhando por sobre o ombro para os seus irmãos gentios como sendo de menor escalão? Não reconhecendo-os num pé de igualdade como sendo membros plenos da mesma família?
que Paulo está fazendo aqui? O que ele está atacando aqui? E é uma distinção muito importante. Paulo não está abolindo as distinções da sociedade antiga. Ele não está dizendo que uma vez cristão, ou uma vez no Evangelho, você deixa de ser homem, você deixa de ser mulher, os papéis se invertem. Não, não há mais, aquela ilusão, utopia marxista, não tem mais, burguês, não tem mais proletariado, é tudo uma sociedade sem classe, sem divisão. E não está dizendo que raça não importa, os cristãos deixavam de ser judeus ou deixavam de ser gregos. Não. Ele está dizendo, essas distinções permaneciam, mas não eram mais causa de divisão. Paulo não está abolindo os sexos, não estava abolindo as classes, não estava abolindo as raças. Não. Ele estava confrontando o quê? A presunção carnal que surgia a partir destas distinções. De novo, existiam lá e ainda existem hoje. Como é que a nossa sociedade se divide? Pelas mesmas linhas: raça, classe e gênero. Paulo diz: você não precisa abandonar quem você é, mas você não pode se importar tanto com quem você é. O que mais importa é que agora você pertence a Cristo. Quem define a sua identidade é Cristo. Por quê? O que o Evangelho mostra? Que quer você seja homem ou mulher, empregado ou empregador, da raça que for, todos nós somos pecadores. O Evangelho nivela todos. Pecado não respeita cor de pele, não respeita corte social, nível acadêmico, gênero, não. Somos todos pecadores, devedores de Deus e dependentes da graça dEle. Então, por mais que essas coisas ainda importassem no mundo de Paulo, na sociedade de Paulo, aqueles cristãos tinham que enxergar aquelas distinções com outros olhos. De novo, Paulo tem instruções para escravos, tem instruções para livres, instruções para homens, instruções para mulheres, para judeus e gentios também. Eles não deixavam de ser isso. Mas aquilo não era mais motivo de separação no corpo de Cristo. Então, qual é a conclusão? Se todos são pecadores, se todos creem no mesmo Cristo e são membros da mesma família, não existe primeiro e segundo escalão na igreja. Somos todos um em Cristo. E se somos todos um em Cristo, a conclusão do versículo 29 segue naturalmente, não? Então não tem herança maior para um ou para o outro. Não é isso que ele diz? Versículo 29. Se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembrando o que ele disse anteriormente no capítulo 3. Se Cristo é o descendente a quem se referia as promessas do Antigo Testamento feitas a Abraão, então quem crê em Cristo agora é filho, é herdeiro, é descendente pleno. Não existe acepção. Não existe nenhuma dedução da herança espiritual dos Gálatas. Eles são um. Agora junte as peças do quebra-cabeça e veja algo maravilhoso. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está lembrando os Gálatas quem eles eram. Quem eles eram? Filhos de Deus, pela graça, mediante a fé em Cristo, conforme testemunhado pelo seu batismo, membros da família de Deus, em pé de igualdade uns com os outros, e herdeiros plenos da promessa feita a Abraão. John Stott resume da seguinte forma essas três credenciais. Os Gálatas sabiam o seu lugar na eternidade, eles eram filhos de Deus. Na sociedade, eles eram membros da família de Deus. E na história, eles eram herdeiros de uma promessa feita desde Abraão. Eles sabiam exatamente quem eles eram. E você? Você sabe quem você é? Você faz parte da família de Deus? Sim ou não? Qual a resposta de Gálatas? Só uma maneira de saber? Porque se alguém aqui ainda não creu em Jesus Cristo e não foi batizado, significa que você ainda não pertence
à família de Deus. Pelo contrário, você ainda pertence ao mundo. E a tudo que o mundo procura, distinção, superioridade, status, com base no quê? Raça, classe, gênero. Como é que o mundo vive, gente? Querendo se tornar filho de Deus, ou querendo provar para si, para os outros e para Deus, que merece ser filho de Deus. Por quê? Estudou em tal instituição, mora em tal bairro, dirige tal carro, veste tal roupa, tem tal habilidade, é ou não é? Isso não é sinal de que esta pessoa é filha de Deus. Coisa nenhuma. Porque quem vive assim, e quem quer provar sua filiação a Deus desta forma, nunca alcançará o alvo cobiçado. Só existe uma maneira de ser membro da família de Deus, diz Paulo, se você creu em Jesus e foi batizado, ou está em vias de se batizar, então você pertence a esta família. Sabe por quê? Porque Deus te mostrou no Evangelho que você é um pecador, como eu, carente do perdão de Cristo, mas que foi feito membro da família, herdeiro da promessa. Isso tudo é bom, é maravilhoso, mas temos que nos lembrar, ninguém aqui nasceu filho de Deus. Ninguém. Todos nós fomos feitos filhos de Deus. E surge a pergunta, como? Qual é a história por trás dessa história? Deixe que Paulo conte a história. Vamos para a segunda parte do sermão, o segundo parágrafo. Paulo já mostrou as credenciais dos Gálatas, agora ele vai contar uma história. A história de como os Gálatas se tornaram filhos de Deus. Agora saiba do seguinte, como toda história, essa tem começo, meio e fim. O começo da história está lá nos versículos 1 a 3, o meio nos versículos 4 a 5 e o fim nos versículos 6 a 7. Como toda boa história, cada parte é melhor que a anterior. E como todo bom contador de histórias, Paulo começa com o quê? Com uma ilustração, com uma imagem. Então olhe comigo para Gálatas 4, versículos 1, 2 e 3. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A ilustração que Paulo usa era conhecida dos Gálatas, mas não de nós. Temos que explicá-la. O que Paulo entende por menor de idade, sendo parecido com um escravo, estando debaixo de guardiães e administradores? Bem, era comum na sociedade greco-romana, no primeiro século, quando Paulo viveu, que um pai, que é o dono de um patrimônio, ele legasse esse patrimônio ao seu filho, mas estipulasse que uma herança ou um patrimônio não poderia ser recebido antes de uma determinada idade. Então, digamos que o pai falecesse e o filho se tornasse, de uma hora para outra, herdeiro de um enorme patrimônio. O que faria um bom pai? Ele estabeleceria que até determinada idade, aquele menor deveria estar debaixo dos cuidados de guardiões. Isso até, normalmente, os 14 anos de idade. Quando ele seria promovido a uma espécie de herdeiro em meio expediente. Por quê? Ele estaria debaixo de administradores até os 25 anos de idade, que o ensinariam o quê? A administrar aquilo. Para quê? Motivo simples, para ele não gastar tudo. O que um adolescente faz com uma herança que recebe da noite para o dia? Então, Paulo está dizendo, olha, vocês conhecem essa instituição. O menor de idade, que recebe uma herança, ele pode recebê-la a partir de uma idade e pode administrá-la por inteiro a partir de outra idade, segundo um tempo determinado pelo seu pai. Até que esse tempo chegue, qual a diferença prática entre esse menor de idade e um escravo? Diz Paulo, nenhuma. Por mais que ele seja herdeiro por direito do patrimônio, na prática, não há nada que ele possa fazer diferente do que um escravo já fazia na mesma casa. Como é que Paulo aplica esta ilustração? É genial. Versículo 3. Paulo aqui está fazendo uma ponte, não? Com o que ele já nos disse. O que ele disse lá no capítulo 3? Que nós estávamos todos debaixo da custódia ou tutela da lei. A lei foi uma espécie de tutor, guardião, administrador das nossas vidas, sim? Enquanto éramos menores, até que Cristo
viesse. Mas Paulo aqui enfatiza não tanto o lado da menoridade, mas sim o lado da escravidão, ou da situação compatível de um menor de idade e um escravo. Ele diz no versículo 3 de Gálatas 4, assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da lei, debaixo da condenação da lei, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Linguagem muito técnica, densa e muito debatida. Vamos decodificá-la da maneira mais simples. Paulo está dizendo, olha, enquanto éramos do mundo, estávamos presos ao sistema deste mundo. Talvez seja a melhor maneira de traduzir esta frase, princípios elementares do mundo. Éramos reféns do sistema do mundo, denunciado pela lei de Moisés, que mostrava que éramos pecadores, sujeitos a essa maneira perversa, maligna de viver e de pensar. A lei denunciava essa escravidão, mas lembre-se, não podia fazer nada para nos libertar dela. Esse é o começo da história, e é o começo comum das nossas histórias, porque todos nós aqui, sem exceção, nascemos assim. Escravos do pecado, reféns deste mundo, do que Paulo chama no capítulo 1 de presente era perversa, e todos nasceram assim, do mesmo berço espiritual. Quer você tenha nascido dentro da igreja ou não. Mas como eu prometi, cada parte da história é melhor que a anterior. Vamos para o meio da história. O que aconteceu? Versículos 4 e 5. Mas. Viramos uma esquina na história, não? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Cada parte desta parte da história é importante. Como assim? Quem é que mudou essa história? Quem mudou a nossa história e como? Paulo responde. Você se lembra do menor de idade? Que recebia sua herança no tempo determinado pelo Pai? Então, versículo 4, no tempo que o Pai Celestial determinou, na plenitude do tempo, no tempo que Ele julgou ser o tempo certo, no momento certo da história, no tempo e no espaço, Deus disse, chega, basta, acabou o tempo da escravidão dos meus herdeiros, dos meus filhos. Na plenitude do tempo, naquele dia marcado entre o Pai, o Filho e o Espírito, o Filho, diz Paulo, desceu à terra, fez-se homem. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. É um mistério da encarnação. Este Filho, Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E uma razão para isso, não? Porque quem tem o poder para libertar um escravo do pecado, senão Deus? Mas quem é que estava escravo? Era o homem. Então quem Deus mandou? Alguém que era tanto Deus como homem, vindo do Pai, nascido de mulher, e nascido como? Debaixo da lei. Para quê? Para obedecê-la, para cumpri-la em nosso lugar, para fazer o que nós não poderíamos fazer jamais. Ele obedeceu essa lei perfeitamente, da manjedoura até o Calvário, e mais, não só obedeceu, para que pudesse nos representar, Ele também tomou sobre si o castigo da lei, a maldição, a pena, a condenação da lei sobre si. Estava sobre Ele. Para quê, diz Paulo, propósito duplo? Para que recebêssemos a redenção e a adoção, versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo aqui junta duas imagens poderosas. Ele começa com a imagem de novo do escravo. Ele está no mercado de escravos. Paulo nos leva para o mercado de escravos, onde eles eram enfileirados, examinados por senhores em potencial.
e onde cabia ao senhor interessado no escravo anunciar o seu interesse e pagar o preço para redimi-lo. Diz Paulo, assim éramos nós. Todos nós enfileirados neste mundo, escravos do pecado, e Deus olhou para nós e disse, eu pago o preço por este, eu pago o preço do meu filho por este. Por si só já é uma imagem poderosa. Ele dá outra imagem, a imagem de adoção. Porque era costumeiro para um senhor que adquiria um escravo, que o tinha autoestima e que não tinha filhos a quem deixar sua herança, muitas vezes transferir essa herança para quem? Para o escravo, alguém de confiança, alguém que, por assim dizer, tinha feito por onde para receber a herança. Só que Paulo não vê divisão entre as duas imagens, ele junta as duas. Quando Deus te libertou, assim como libertou os Gálatas da escravidão, Ele já nos adotou como filhos e herdeiros dEle. Você já saiu daquele mercado, não só livre, mas reconhecido. Esse é filho, é herdeiro, é meu. O que mostra que a nossa salvação é pela graça do início ao fim. A salvação não é meio pela graça, é toda pela graça. Deus não te libertou da escravidão pela graça, para que agora você tenha que fazer por onde para ser filho e herdeiro dele. Não, é tudo pela graça, do início ao fim, porque não há nada que você possa fazer para merecer a sua herança. Cristo adquiriu em seu lugar. Glória, bênção, ser liberto e ser adotado pela fé em Cristo. E só Cristo poderia ter feito isso, não? Porque só Ele foi autorizado para isso. Ele foi enviado pelo Pai. Ele viveu a vida obediente à lei. E Ele tomou sobre si o castigo da lei para nos libertar dessa escravidão e nos fazer seus filhos. Tudo isso é bom? É maravilhoso, não? Fica melhor. Vamos para o fim da história. Versículos 6 e 7. Não termina aí. Algo mais que Deus fez. Quem Ele enviou? Versículo 4. Ele enviou o seu Filho. Mas Ele enviou só o Filho? O que diz o versículo 6? Este mesmo Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Deus não só enviou o seu Filho para nos tornar filhos dele, o que já seria maravilhoso, Ele também enviou o seu Espírito para nos assegurar de que somos verdadeiramente filhos dele. O que temos aqui são os dois braços, as duas partes da obra da salvação, não? A obra objetiva e a obra subjetiva. Em Cristo recebemos um novo status legal, fomos declarados herdeiros, mas pelo Espírito Deus nos dá a experiência real de que somos filhos. Ou só para ficar no âmbito deste cenário de adoção, digamos que o pai, por assim dizer, serve aqui como juiz de uma vara familiar, onde o filho serve como autor do processo de adoção. Ele apresenta ao juiz, está aqui, ó, todas as exigências cumpridas por mim, para que eles sejam adotados. O pai, o juiz em questão, recebe o auto, recebe o processo, aprova, carimba, mas quem é que despacha o processo? Quem é que tem o prazer de informar aos filhos que eles foram adotados? É o Espírito. Pai, Filho e Espírito trabalhando coordenadamente para nos tornar filhos da graça. Que tapa na cara dos judaizantes, não? E Paulo caprichou, porque este Espírito derramado sobre o coração dos Gálatas e no coração de todo crente, este Espírito faz com que os filhos clamem o quê? Abba, Pai. Por que Abba? Abba era uma palavra do aramaico. Era um termo tanto de reverência como de estima, de carinho, que poucos filhos usavam até mesmo para se dirigirem aos seus pais biológicos.
Então, quando Jesus, no Pai Nosso, ensinou seus discípulos a orarem Pai Nosso, Ele estava nos apresentando a um novo mundo de familiaridade e intimidade com Deus que nem os judeus conheciam. Paulo diz, um gentio pode chamar Deus de Abba. Um ímpio, um grego, um não-judeu pode chamar Deus de Pai. E não é por causa deles, é por causa do Filho, que pelo seu Espírito os fez filhos, e eles clamam, Abba, Pai. Que afronta aos judaizantes, mas que privilégio concedido aos Gálatas, não? Poder chamar Deus da mesma maneira que Jesus chamou o seu Pai, Abba, Pai. Mas melhor de tudo, que pai, hein? Você não gostaria de ter um pai assim? Como assim, pastor? Ele foi aquele que orquestrou a história para que na plenitude do tempo o Filho viesse. Que pai é esse? Que tem controle sobre todo mundo e toda a história. Ele é um pai soberano. Que pai é esse que condena pecadores? É um pai justo, é um pai santo que encarcerou todos debaixo da lei. Mas ele é um pai amoroso, tão amoroso que enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para te fazer filho dele, para que você pudesse chamá-lo de Abba, Pai. O seu Pai é o Rei do Universo, é o Senhor da história, é o Juiz eterno, é o Redentor, é o Salvador. E o Espírito não te deixe esquecer que Ele é o seu Pai, Abba, Pai. Tá bom? Fica ainda melhor, versículo 7. Porque Paulo quer saber, e quer que nós saibamos, que esse não é apenas um privilégio do coletivo. Como é que ele fala no versículo 6? Vocês são filhos, plural. Como é que ele fala no versículo 7? Assim, você, singular. Deus não fez isso por atacado. Deus fez isso por cada um aqui que creu no seu Filho. Ele te trata como o seu único filho. Você, e você, e você não é mais escravo. Você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. Sem botar nem tirar, que ninguém te diga do contrário. Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Então deixe-me perguntar, uma última vez. Quem é você? Quem é você? Porque segundo o que acabamos de ouvir, você só pode ser uma de duas coisas. Talvez três. Deixe-me explicar. Segundo o que nós acabamos de ouvir, ou você é um escravo, ou você é um filho, ou você é um filho que ainda se comporta como um escravo. Deixe-me explicar. Se você for um escravo, então significa que você ainda não creu em Jesus Cristo, porque você ainda não se rendeu ao Evangelho. Você não se rendeu ao Evangelho porque você ainda não enxergou o tamanho da sua escravidão. Você não acha que é escravo do pecado, quer dizer que você é duplamente escravo. Você é escravo do pecado e você é escravo da ilusão de que não é pecado. Você é algemado duas vezes. E pior, sabe qual é a prova da sua escravidão? A prova cabal que você não é filho? Porque você vive tentando provar que é filho de Deus. Para si, para os outros e para o próprio Deus. Você vive tentando provar que merece a herança dele, pelas suas credenciais e não pelas credenciais de Cristo. Você se orgulha da sua raça, da sua classe, do seu gênero, do seu currículo, dos seus bens, da sua patente, dos seus títulos, mais do que de Cristo. Você acha que é livre, a Bíblia diz que você é um escravo. Mas deixa eu te perguntar, você quer ser escravo para sempre? Porque você não precisa ser escravo para sempre.
Se hoje você se render a Jesus, se você confessar que é um escravo, Ele está lá na porta do mercado, pronto para te libertar. Basta que você olhe para Cristo e diga: Senhor, liberta-me, eu não quero ser mais um escravo do meu orgulho, do meu pecado, da minha soberba, da minha vaidade. Você sairá desse mercado não só livre, você sairá reconhecido como filho e herdeiro do Pai, pela graça, mediante a fé. E você sairá dessas portas hoje com um novo Espírito habitando no seu coração, dizendo: Abba, Pai. Você sairá daqui tendo Deus como seu Pai. E onde quer que você esteja, na situação que for, você sempre saberá quem é o seu Pai espiritual. É o Rei, é o Senhor de toda a terra, é o Salvador. Se você for um filho de Deus pela fé em Cristo, segundo, significa que você não mede mais o seu valor e a sua existência pelos princípios e pelos padrões deste mundo. Você foi liberto do sistema deste mundo. Sabe o que mais importa para você? Não é a roupa que você veste, não é o carro que você dirige, não é a casa onde você mora, não é o seu emprego, seu extrato bancário, o seu contra-cheque. O que importa é que você foi uma alma liberta da escravidão ao pecado. Jesus Cristo derramou o seu sangue por você e obedeceu a lei até a morte, morte de cruz. E hoje você é herdeiro de uma herança que nunca podia comprar. Nada mais importa. Nada. Porque Cristo importa mais do que tudo. E essa é a prova que você é um filho de Deus. Você não só sabe disso, o Espírito Santo que habita em você agora diz ao seu coração: Abba, Pai. Quando você se sente só, você sabe onde está o seu Pai. Quando você está fraco, enfermo, desempregado, correndo perigo, você sabe para onde correr. Você corre para os braços do Pai. Abba, Pai, clama o seu coração, porque o Espírito te diz que você é filho. Então glorifique a Deus. Porque quer você tenha tido o melhor pai do mundo, de criação ou biológico, ou o pior pai do mundo, agora não importa, você tem o Pai de todos os pais. Abba, Pai, clama o seu coração. Corra para os braços do Pai de novo nesta noite. Mas se você for um filho que se comporta como escravo, então por mais que você tenha convicção da sua libertação do pecado, pela graça imerecida de Deus em Jesus Cristo, você ainda reluta em aceitar toda a graça de Deus para a sua adoção. Você não consegue fazer as pazes com a graça de Deus, porque você ainda acha lá dentro que precisa fazer algo para merecer o título de filho de Deus. Liberto do pecado, sim. Mas será que eu não tenho que fazer algo, pastor, para merecer a credencial de filho de Deus? E a resposta é não. Pare de se medir, pare de avaliar a sua aceitação por Deus e o seu acesso a Deus pela sua performance espiritual. Sabe por quê? Você se sentirá muito confiante para buscar o Pai quando você estiver em dia com Ele. Mas quando você não estiver em dia, você fugirá do Pai. Você terá vergonha do Pai, você não conseguirá olhar os olhos do Pai. Mas quem disse que o Pai precisa de tudo isso para te fazer filho? Quando Ele te fez filho, Ele já sabia o filho que adotou. Todos os seus pecados passados, todos os seus pecados presentes e todos os seus pecados futuros. E não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que mude o fato de que Ele te fez filho pela graça. É pela graça, do início ao fim. Você não pode impressionar o seu pai, você não pode desapontar o seu pai. Ele sabia exatamente no que estava se metendo. Então descanse na graça de Deus. Se você de fato for filho de Deus, sabe o que está acontecendo agora? O Espírito Santo que habita em você está te convencendo do seu engano. Está convencendo o seu coração da mentira na qual você acreditou, de que você precisa fazer algo para merecer o título de filho de Deus. E o Espírito Santo está dizendo: isso é pecado, mas há perdão. Volte-se para o Filho e para o Pai. Abba, Pai.
Você precisa de novo do Pai, tanto quanto você precisava dele da primeira vez que disse: Abba, Pai. Então aconteça o que te acontecer, saiba de uma coisa: o Pai sempre estará lá, sempre, independente dos seus méritos, somente dependente dos méritos do verdadeiro Filho, o Filho perfeito, Jesus Cristo. Ele te libertou, Ele te adotou, te fez herdeiro, pela graça dEle e para o louvor da sua glória. Vamos orar. Santo Espírito de Deus, vem sondar os nossos corações agora. Daqueles que ainda são escravos, convence-os da sua escravidão. Traze-os para o Filho que pode libertá-los e apresentá-los como novos filhos da graça ao Pai Celestial. Toma, Santo Espírito de Deus, o coração dos verdadeiros filhos aqui e lembra-os de novo do quanto eles são amados do Pai, em toda e qualquer circunstância. Estejam eles sós, fracos, desnorteados, ansiosos, agitados. Lembra os teus filhos nesta noite, ó Pai, de que Tu és um bom Pai e de que temos livre acesso a Ti, ó Pai, pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Mas, Senhor, ajude este Teu Filho e outros em condição semelhante. Nós, filhos que teimamos em viver como escravos, mostra-nos, Senhor, que a nossa herança, a nossa filiação não depende de nós, do nosso esforço, da nossa devoção. Não somos mais filhos Teus quando obedecemos, nem tampouco menos filhos Teus quando desobedecemos. O Senhor quis nos fazer Teus filhos pela Tua graça, pelo Teu amor. Recebemos isso por fé, pela fé no Filho de Deus que tanto nos amou, que se entregou por nós no Calvário. Santo Espírito de Deus, não só vem sondar os nossos corações, vem encher os nossos corações nesta noite. E vem, Senhor, nos dirigir ao Pai. Vem fazer com que o nosso coração clame de novo, como da primeira vez: Abba, Pai, nosso Pai querido, estamos seguros em Tuas mãos. Estamos seguros em Teus braços. Que segurança temos neste mundo. Aconteça o que nos acontecer, nós estamos seguros em Teus braços, Senhor, e nada pode nos separar do Teu amor por nós em Cristo Jesus. Ó Senhor, lembra-nos de novo e de novo e de novo desta verdade. Santo Espírito de Deus, não permita que esqueçamos disso jamais. Doma o nosso coração enganoso, traze-o para perto de Ti novamente, Senhor, nesta noite. Com arrependimento e fé nós Te pedimos, agradecidos por tudo, pela nossa nova liberdade em Cristo, pela herança que Ele nos conquistou, como filhos amados do Pai. Tudo isso agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.